Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. No seguimento da análise das demonstrações financeiras e relatório de gestão de 2018 do município de Lisboa, os Verdes pretendem apenas referir alguns aspectos. Do ponto de vista financeiro, nada temos a apontar. As contas estão equilibradas, são apresentadas com rigor e, nesse sentido, não nos levantam qualquer problema ou reserva, tal como, aliás, é referido no parecer do Revisor Oficial de Contas. A Câmara apresentou uma diminuição da receita de 20,4 milhões de euros face ao ano 2017, a devolução da taxa de proteção civil, que era inconstitucional, e dos juros, assim como o pagamento da indemnização relativa ao incumprimento do contrato de doação de um terreno na Quinta das Pedreiras, mais conhecido por processo Ares Romão, tiveram peso nestas contas e, para 2019, prevê-se que possa haver mais custos com processos, como o da Braga Parques, com o pagamento de mais 170 milhões de euros. Terminou o ano com um passivo abaixo dos 1.000 milhões de euros, mais concretamente nos 904 milhões, ou seja, menos 15% do que no ano anterior, e reduziu também a dívida legal em 10,5%, tendo também baixado a dívida aos fornecedores, o que é positivo. No entanto, a nossa divergência de fundo com os documentos que agora apreciamos prende-se com opções políticas e aí não nos revemos de todo, independentemente do equilíbrio financeiro que nos é apresentado. As contas devem ser um instrumento, um meio para atingir o fim, que são as medidas e as políticas que a Câmara se propõe realizar. O Executivo apresenta Lisboa pelo 6º ano consecutivo como o melhor município para viver, para visitar e para negócios e, portanto, tudo levaria a crer que, perante a situação financeira favorável da autarquia, a qualidade de vida dos lisboetas seria favorecida, já que são também eles que contribuem financeiramente para esta situação. E quem tem ouvido o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vice-Presidente, até parece que não há problema nenhum por resolver atualmente na cidade, o que é falso. Outro aspecto em que os Verdes também não se revêem é o facto de continuarmos a verificar um número muito elevado de aquisição de serviços externos que, no nosso entendimento, podem e devem ser realizados pela autarquia e não o são por uma opção política errada, no nosso entendimento, apesar de tudo o que o Sr. Presidente acabou de referir há pouco. Naturalmente valorizamos a conclusão de procedimentos concursais para a admissão de trabalhadores em algumas áreas, por exemplo, os cantoneiros, bombeiros, coveiros e tratadores apanhadores de animais, mas a realidade é que o número de trabalhadores está aquém das necessidades da cidade. Voltamos a dar o exemplo da manutenção dos espaços verdes, que é um caso bem ilustrativo desta situação. Uma autarquia com uma carência séria de jardineiros, mas que, por outro lado, tem uma escola de jardinagem, considerou que autorizar concurso para apenas 8 jardineiros deveria ser suficiente quando as necessidades são muito maiores e opta por continuar a contratar empresas privadas. Ou seja, ao longo dos anos, independentemente da situação financeira da autarquia, a opção do Executivo é privatizar. E neste momento não nos podem dar a desculpa de que não há dinheiro para inverter esta estratégia. Ainda em relação ao concurso para a admissão de jardineiros, apesar de serem apenas 8, não temos atualmente qualquer informação de que este concurso já tenha sido aberto e sobre isso o Sr. Presidente também nada referiu. Depois, a Câmara refere ter 8.121 trabalhadores, mas não nos podemos esquecer que uma coisa é, em teoria, no mapa de pessoal, apresentar-se este número de trabalhadores, supostamente afetos a determinada categoria, mas na prática, por vários condicionalismos, o que acontece é que não estão efetivamente a exercer essas funções. Ou seja, a carência em determinadas áreas é maior do que aquela que nos é apresentada. É ainda de referir que, em alguns eixos, a taxa de execução ficou aquém do que estava previsto. Podemos dar o exemplo da participação cidadã, que ficou pouco acima dos 50%, e há várias medidas que ficaram apenas pelos 30% ou 40%, como os equipamentos sociais e as infraestruturas. Na habitação, a execução ficou pouco acima dos 60%, o que é manifestamente insuficiente face ao grande problema que se vive na cidade, assim como a taxa de execução relativa às escolas também deveria ter ido mais longe. E estes são apenas alguns exemplos que queríamos referir e reforçamos que a situação financeira do município é favorável, mas não falamos apenas de números, falamos de opções e de prioridades e é aqui que temos divergências insanáveis com o Executivo, que nos levará a votar as demonstrações financeiras e o relatório de gestão de 2018 de acordo com as posições que temos vindo a defender ao longo dos tempos. Para os Verdes, as finanças municipais devem estar
estar ao serviço das populações, e a Câmara Municipal de Lisboa, com o orçamento que teve disponível durante o ano de 2018, tinha a obrigação de pôr em prática uma política diferente, mais ao serviço da população e da cidade. Porque não chega apenas ter as contas equilibradas, ter dinheiro disponível, se este não for canalizado para aquilo que realmente faz diferença na vida das pessoas, e é justamente por esta questão que os Verdes não poderão viabilizar esta proposta que agora apreciamos. Obrigada.